Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aí, iniciando mais uma semana de atividades, nossa segunda semana, depois do retorno. E como eu já havia adiantado para vocês em sala de aula, as próximas semanas nós vamos estar fazendo revisão dos conteúdos que vocês estudaram o ano passado. E aí então eu resolvi fazer uma seleção desses conteúdos para que a gente desse uma reforçada neles, certo? Aqueles que eu acredito que são mais importantes para o tipo de conteúdo, para os conteúdos que vocês vão estar estudando agora nesse ano letivo de 2021, certo? E também, eu não sei se vocês recordam, o ano passado nós não conseguimos concluir o nosso livro. Ficou faltando ainda, um capítulo do livro, que foi o neocolonialismo e a expansão dos Estados Unidos. Esse conteúdo nós vamos estar vendo na próxima semana. Eu já estou avisando para vocês já irem dando uma olhadinha, uma pesquisadinha sobre isso, para a gente poder ver esse assunto, porque ele vai ter muita relação com o que vocês vão estar estudando agora esse ano, quando se trata de história do Brasil também, tá? E no mundo, inclusive, porque muitos fatos, eles foram decorrência, certo? Muitos fatos históricos e bem conhecidos de vocês também, foram decorrência desse fato do neocolonialismo, e essa expansão dos Estados Unidos por todo o mundo. Mas hoje, na nossa aula, o tema de nossa aula não poderia ser outro. Aquele assunto que eu sempre digo a vocês. Pessoal, esse assunto aqui é muito importante, porque esse assunto, vocês vão ver ele aqui, vocês vão ver ele lá no ensino médio, dependendo do curso universitário que vocês escolhem, vocês vão estar vendo ele e falar sobre revoltas, guerras, revoluções, mudanças políticas, rupturas políticas, ele sempre vai estar relacionado, sempre vai estar no meio. Quem sabe qual é? O iluminismo, pessoal? Então, a gente vai rever hoje, certo? Revisar o assunto do iluminismo. Eu acredito que vocês lembrem de muita coisa, porque a gente trabalhou bastante sobre esse conteúdo. Então, nós vamos, entender o que é o pensamento iluminista, que na verdade é um pensamento filosófico. E vamos, falar também sobre as monarquias absolutistas. Vocês lembram que são as monarquias absolutistas? Os precursores do iluminismo, nós vamos estar vendo quem foram aqueles primeiros que pensaram essas ideias iluministas. Vamos ver, o que pensavam esses iluministas e a crítica, o absolutismo, a igreja e a economia que era realizada, porque a teoria ainda está escrita, mas enfim, por essas ideias iluministas, certo? Vocês recordam que eu falei para vocês, que as ideias iluministas, o pensamento iluminista, que ficou classificado como séculos das luzes, que foi uma ruptura com o quê? Com a Idade das Trevas, com a Idade Média, foi o século das luzes que clareou as ideias das pessoas, assim como eles classificam, certo? Então, por isso é tão importante a gente estudar ele, porque ele é introdutório para todas as revoltas e revoluções desse período da Europa, e período que encerra, aliás, transição da Idade Média para o Renascimento, certo? Para a Idade Moderna. Então, ele é ali fundamental para a gente compreender, certo? A mentalidade das pessoas, dos que estavam à frente dos processos de revolução. Então, por isso, nós vamos iniciar com ele. Pessoal, eu vou agora, certo, colocar algumas imagens para vocês que tem relação com esse conteúdo e vou comentando com vocês. Ao término desse nosso vídeo, tem uma atividade para vocês realizarem, tá certo? Então, vocês sabem que quando terminar tem a atividade e qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Então, vamos aí para as imagens. Então, pessoal, como eu havia falado para vocês a respeito da importância do pensamento iluminista, Então, a gente tem que entender que o iluminismo, ele foi, um movimento intelectual que ele surgiu durante o século XVIII lá na Europa e que ele defendia, o uso da razão ou da luz contra o antigo regime trevas. Por isso, essa ideia de que vinha, que a Idade Média era conhecida também por eles como a Idade das Trevas e que o iluminismo, a razão, a ideia, a racionalidade viria a ser a luz que iria tirar as pessoas
o pensamento ser humano das trevas, certo? E o pensamento iluminista, ele pregava uma maior liberdade econômica e política. Então, esse movimento, ele promoveu mudanças tanto nas questões políticas, econômicas e sociais. E eles eram baseados, né, nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês lembram disso, que nós falamos bastante sobre isso, né, com relação ao iluminismo. E o iluminismo, ele também, né, ele foi um movimento que tinha o apoio, um movimento intelectual que tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, tanto como o mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos, né, que eu acabei de falar aqui a vocês, que eram essas críticas, né, do mercantilismo, absolutismo monárquico e do poder da igreja, eles defendiam a liberdade econômica. O que quer dizer isso, né? Que eles diziam que não deveria ter, não é, essa intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, que é o quê? O avanço da ciência e da razão, certo? E o predomínio da burguesia e de seus ideais. As ideias liberais do iluminismo, elas se disseminaram muito rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, né, com medo de perder o poder do governo, ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas, que é o que nós chamamos, né, dos déspotas esclarecidos, vocês lembram? E eles passaram a aceitar algumas dessas ideias. Esses reis eram denominados dessa forma, pois eles ficavam tentando conciliar, não é, o jeito de governar absolutista com as ideias dos progressos iluministas. E quando a gente vem falar sobre alguns precursores, não é, os representantes desse movimento dos déspotas esclarecidos, nós vamos ter Frederico I, que era da Prússia, Catarina II da Rússia, o Marquês de Pombal de Portugal, certo? Então, esses vieram caracterizar o que ficou conhecido como os déspotas esclarecidos. Então, nós temos os precursores do iluminismo, né, que foram aqueles que difundiram as ideias iluministas, os pensamentos. Como principais nomes, nós temos John Locke, não é, que ele é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke ele iria defender a razão, afirmando que a nossa mente ela é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. E ele defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Tem Voltaire, que François-Marie Arouet-Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Temos também né, Montesquieu, que ele, em sua obra O Espírito das Leis, ele veio defender, né, a tripartição dos poderes, que seria, né, o que nós conhecemos como legislativo, executivo e judiciário. No entanto, ele não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política, né, ela se inclinava ainda para uma monarquia moderada. Então, ele não defendia uma república, por exemplo. Ele ainda defendia que se mantivesse o governo monárquico, no entanto, de forma moderada. Temos Jean-Jacques Rousseau, que é o autor, né, da obra O Contrato Social, no qual ele afirmava que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo e não conforme a sua vontade, certo? Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau, ele destacou-se também como defensor, né, da pequena burguesia. Temos Adam Smith, não é, que foi o principal representante de um conjunto de ideias denominada liberalismo econômico, o qual é composto, né, do Estado é legitimamente poderoso, se for rico. Para enriquecer o Estado necessita expandir as atividades econômicas e capitalistas. As ideias de Adam Smith, pessoal, ela vai girar em torno, certo, dessas ideias mais voltadas para a crítica econômica. Então,
Então, esses foram os pensadores, né, que maior tiveram expressividade dentro do movimento iluminista, que influenciaram muitas questões, certo? E aí eles faziam essa crítica de forma geral ao regime absolutista, à igreja e à economia, cada um deles em um campo. Agora, só que é interessante, pessoal, a gente destacar uma coisa, que não necessariamente porque esses pensadores faziam essas críticas à igreja, que eles eram ateus, certo? Não era que eles fossem contrários à igreja, eles só não defendiam que a igreja tivesse o domínio e o controle de todo pensamento e de todas as ações dos seres humanos, certo? Cidadão. Então, é basicamente isso, certo, pessoal? Vocês vão fazer uma atividade quando a gente terminar aqui o nosso vídeo e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchauzinho!